Muito obrigada pelo sermão sobre gratidão. Eu precisava ouvir isso, pois muitas vezes luto com o quanto estou sendo abençoada no momento. Sou muito grata pela vida do Dr. Stanley e grata pelo Em Contato continuar sua missão. Querido In Touch, o devocional diário que recebi esse mês foi tão oportuno porque estou lidando com a perda da minha mãe. Eu agora tenho um plano para conectar com os idosos da minha comunidade para ajudar a continuar seu legado. Todos os domingos pela manhã fico ansioso para assistir às mensagens do Dr. Stanley. Elas têm me ajudado em muitos momentos difíceis com minha família, não posso agradecer o suficiente. Meu irmão até aceitou o convite para o culto de Natal. E eu não poderia estar mais feliz. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. A seguir em Contato, Jesus Cristo é Deus? O que você pensa sobre Jesus Cristo? Esta é a resposta mais importante que você terá que dar. Se apenas pensar nele como um homem, simplesmente um homem, e isso é tudo que ele é, então um dia você vai ficar muito chocado. Quem é esta pessoa chamada Jesus Cristo? Muitas pessoas creem em Deus e vão te dizer que acreditam. Mas Jesus é uma história diferente. Ele é apenas mais um daqueles profetas ou mestres que percorreram o mundo naquela época e falou sobre outras coisas que as pessoas poderiam se interessar, curou algumas e assim por diante, mas Jesus não é assim tão importante, Deus é que é importante. É assim que o mundo pensa. Eu quero perguntar como você pensa. O que você pensa de Jesus Cristo? A mais importante pergunta que você responderá em sua vida. E no Evangelho de João, ele nos deu uma imagem de Jesus diferente de qualquer outro lugar nas Escrituras. E então, muitas vezes as pessoas vão ler e dirão, bem, eu creio nisso, eu creio naquilo. Mas a questão é, o que você realmente acredita sobre Jesus? E a resposta é que Jesus Cristo é Deus. Agora, provavelmente vai dizer, bem, eu não acredito que ele é Deus, talvez seja, quem sabe, um profeta, não. Ele é Deus e quero demonstrar por que ele é. Porque toda a prova que precisamos está na palavra de Deus e você poderia permanecer no Evangelho de João se quisesse. Ele é tudo aquilo que ele promete ser e ele é Deus. Abra, por favor, em João, capítulo 1. E poderíamos ler vários versículos, mas vou me limitar a isso. Estes primeiros 5 versos do Evangelho de João, porque ele responde essa pergunta ao longo do Evangelho. Respondendo à pergunta, quem ele é? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Quem é Jesus? Bem, quero que pensemos seriamente sobre isso, porque toda a sua eternidade depende do que pensa sobre ele. E muitas pessoas vão dizer, bem, desde que eu creia em Deus e tente viver uma vida boa, deveria ser suficiente. Isso não é o que a Bíblia nos ensina. Então, quero que pensemos sobre essa luz e respondamos a pergunta quem ele é. Então, eu vou fazer 4 perguntas, que são perguntas legítimas, então devem nos responder. Estamos respondendo a pergunta quem é Jesus Cristo. A primeira pergunta é, quem Jesus disse que ele era? Quem ele disse que era? Jesus disse no capítulo 10 de João, verso 14, e eu vou te dar as escrituras para todas elas, para que você lembre. Jesus disse, eu sou o bom pastor.
Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então Jesus diz, eu sou o bom pastor. Em segundo lugar, Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Em João capítulo 10, verso 7. Se alguém entrar pela porta, ou entrar por mim, ele será salvo. João capítulo 10, verso 9. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Veja isso. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Em João capítulo 12, verso 45. Então, em João capítulo 8, verso 12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, no 14º capítulo de João, no verso 6, Jesus disse, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, isso é o que Jesus falou sobre si mesmo. Todos esses versos são citações de Jesus, isso é o que ele disse sobre si mesmo. Então, estamos fazendo perguntas. Quem Jesus disse que ele era? A segunda pergunta é, suas ações eram consistentes com quem Deus é? Porque estamos tentando definir quem é esse Jesus. Então, suas ações eram consistentes com quem Deus é? E em João, capítulo 8, verso 29, ele disse, eu sempre faço o que é agradável a ele, ao Pai. Ninguém pode dizer isso, só Jesus. Sempre faz o que agrada a ele. Um segundo verso é João 10, 10. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. É certamente consistente com quem Deus é. Por exemplo, olhe para os milagres que ele realizou. Alimentou 5.000, curou doentes, ressuscitou mortos, ele andou sobre as águas. Pense em todos os milagres que ele fez e quando perguntamos quem é Jesus, certamente um realizador de milagres, mas ele é mais que isso. Porque a única coisa que ele fez, que despertou os fariseus e os saduceus para um ódio absoluto e amargura contra ele quando disse, falando a eles, que ele perdoou alguém de seu pecado. Quem pode perdoar pecado? Estamos falando sobre quem ele é, o que é consistente com o que ele diz que ele é. Então, ninguém pode tirar sua vida. Ouça João capítulo 10, verso 18. Ninguém pode tirar sua vida de mim. Ele tem autoridade para entregar sua vida e ele diz, eu tenho autoridade para retomá-la. Isso é consistente com o que Deus é? Sim, isso é. No 6º capítulo de João, verso 38, Jesus diz, porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então a pergunta é, essas ações eram consistentes com Deus? Todas elas eram. Respondendo às perguntas, Jesus é Deus? Até agora você tem que admitir, sim, ele é. Ninguém poderia seguir tudo isso, a menos que ele seja. A terceira coisa que quero que notemos é esta. Qual era o relacionamento dele com Deus o Pai? Estamos falando de Jesus sendo Deus. Qual era o relacionamento dele com Deus o Pai? Agora lembre-se, em Gênesis capítulo 1, verso 26, quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Quem é nossa? Certamente não são anjos não são criadores, não é o diabo. Façamos o homem à nossa imagem. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, as três pessoas da Trindade que compõem a divindade. É isso que a Bíblia ensina. Em João capítulo 10, verso 30, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ele diz, por exemplo, capítulo 8, se me conhecesseis, também conheceríeis meu Pai. E quando eu olho para o capítulo 14 de João, há muitos versículos lá que eu quero que analisemos, mas veja o verso 16 do capítulo 14 por um momento. Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Outro, em grego, é allos, que significa outro igual a ele mesmo, é como ele próprio. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador.
para que esteja convosco para sempre. Nesse único versículo estão todas as 3 pessoas da Trindade. Então quem é Deus? Há Deus Pai, há Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora vou te dizer por que isso é tão importante no momento. Ele diz: este é o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Então, por exemplo, em João capítulo 1, verso 1, o Verbo, Jesus, estava no princípio, ele estava com Deus, e a Bíblia diz que o Verbo era Deus. O testemunho de João era que Jesus era Deus em carne humana. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo veio após a ressurreição, mas há 3 pessoas da Trindade. Agora eu vou dizer novamente e mostrar por que é tão importante. Então, veja, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, porque até mesmo aqui em Colossenses, Paulo, tudo que ele escreveu, e nesse primeiro capítulo de Colossenses, ouça o que ele diz. Ele diz, por exemplo, nesse primeiro capítulo e no 14º versículo, nele, falando de Jesus, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Então ele diz, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus quanto na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, governantes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, o testemunho do apóstolo Paulo é o mesmo que o testemunho de João. Agora, deixe-me mostrar por que isso é tão importante. Na mente do mundo, há um Deus. Em nossa mente, sabemos que há Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, quando fala com seus amigos sobre Deus, eles dizem, eu acredito em Deus. E em suas mentes, há um Deus em algum lugar. Mas ele é tão distante, ele é tão estrangeiro, ele é tão imaginável, ele é tão indescritível, que ele é apenas uma grande massa de espiritualidade de algum tipo em algum lugar, e prestam a ele muito pouca atenção. Mas podem dizer que acreditam em Deus. Então, qual o nome dele? Bem, eu não sei. Que tipo de Deus ele é? Ele é Deus? Agora, veja isso. Veja, se Deus é alguma coisa invisível lá fora em que eles acreditam e que não podem descrever, que ele é impessoal, que eles oram a ele, o que quer que ele seja, quando estão em apuros, ele está lá, e eles têm medo, eles clamam a Deus. E se você perguntar a ele se acredita em Deus, sim, eu acredito em Deus, descreva-o. Bem, você sabe, eu não sei descrevê-lo, mas eu acredito em Deus. Então, quando você pensa no que o mundo pensa sobre Deus, é como se fosse uma grande espiritual massa lá fora em algum lugar, e simplesmente não querem que seja pessoal bastante para que tenham que prestar contas. Quando penso em pessoas que não creem em Jesus Cristo como seu salvador pessoal, que não acreditam que são submissas a ele, veja isso, eles querem um Deus que seja impessoal bastante para que possam pecar e não se sentir mal com isso. Quando você elimina Jesus, você elimina o Espírito Santo, você não pode ter o único Deus verdadeiro sem o Filho e sem o Espírito. Então, faça a si mesmo esta pergunta. Você crê em Deus? Creio. Você crê em seu Filho? E lembre-se do que Jesus disse, preste atenção. Eu e o Pai somos um. E se você não acredita que Jesus Cristo é Deus, você não acredita no único Deus verdadeiro. Ou você acredita que Jesus Cristo é um mentiroso. E se ele é um mentiroso, como é Deus? Talvez ele não exista. Se você não acredita no conceito bíblico e na verdade sobre Deus, você acaba ficando confuso. Então, uma das razões que as pessoas não querem crer em Jesus é que isso se torna muito pessoal. Há muitos versículos sobre Jesus. Eu e o Pai somos um, ele disse. Jesus disse, se você me viu, você viu o Pai. Eu me pergunto o que acontece com esse nebuloso, indescritível, invisível Deus lá fora, que esteve nos bastidores de sua vida, toda a sua vida, e agora você está prestes a morrer. E você pensa, talvez eu vá encontrar Deus. Meu amigo, é melhor conhecer Jesus antes de você morrer.
Porque se o único Deus que você tem, é este indescritível, não bíblico Deus, então você não tem um Deus de verdade. Então, eu quero que você pense nisso. Porque ele disse que ele veio ao mundo. E ele responde a isso. Jesus veio ao mundo para que pudéssemos ter vida e tê-la em abundância. Ele veio para um propósito específico. Olhe para toda a vida dele. A vida que Jesus viveu. O que há em Jesus que você não gosta? Vê, a maioria das pessoas quer um Deus que irá acalmá-las e que concorde com elas, que não as representa, que não as mantém acordadas à noite e não interfira em seus negócios. Eles querem um Deus conveniente e pessoal. Eles descrevem que os ajude a conseguir o que querem na vida, mas sem nenhuma responsabilidade. E isto não é o que Deus é. Você pode até ter um Deus, mas se ele não corresponde ao que acabamos de ler na palavra, que é a palavra de Deus, você não tem um Deus de verdade. Quem é esse Deus em que você crê? Ele é real? Se ele não é o Deus da Bíblia, Jesus Cristo, você não tem um Deus de verdade. É sua imaginação. Você diria, quanto a todas as outras milhões de pessoas no mundo, elas têm a sua imaginação também? E percebe, a Bíblia deixa isso muito claro. E João, que andou com Jesus, o último discípulo a morrer, o mais jovem de todos eles. Mas quando ele escreveu o Evangelho, ele escreveu o Evangelho inspirado pelo Todo-Poderoso Deus, para descrever para nós de forma tão íntima e tão bela quem era Jesus e como ele é. E a única maneira de ter um relacionamento com ele é começar pedindo para ele perdoar os seus pecados e entregar a sua vida a ele. Você tem que crer nele. Então, enquanto você tiver seu Deus pessoal por aqui, que não mexe com a sua consciência, não o incomoda quando você comete adultério, ou vive em pecado, ou está embriagado e todas as coisas que acontecem na vida de uma pessoa, enquanto isso não incomodar você, esse é seu Deus. Mas vou te dizer uma coisa. Vai haver a morte, vai haver um julgamento, você vai ter que dar conta e adivinha quem? Jesus Cristo, Filho de Deus, que eu quero que você entenda que precisa entregar sua vida a Ele, aqui e agora, porque Ele é Deus. Então, é claro, ouçam João 3,16, que conhecem muito bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas em sua vida, neste momento, que tipo de relacionamento você tem com Jesus? Porque a palavra de Deus testemunha que Jesus Cristo é Deus que andou em carne. Veja isso. Essa é a incrível expressão do Deus Santo. Não foi só suficiente para ele dar a verdade através dos profetas, desde Moisés e todas as coisas que aconteceram com os profetas, mas ele enviou Jesus para andar em carne humana, para ser tentado pelo diabo, mas para realizar todos esses milagres para que o homem não tenha nenhuma desculpa para não acreditar nele como Filho de Deus. Esse é um exemplo incrível do amor de Deus por nós, porque ele veio ao mundo motivado pelo amor. Você diz, quer saber? Eu não acho que Deus é assim tão importante. Espere até você morrer. E a única pessoa que será importante não será o seu médico. Ele não pode te manter aqui nem por um momento. Não sua família. Você vai deixá-los. A única pessoa que vai importar é Jesus Cristo. A única pessoa que vai importar é Jesus. Porque somente Ele pode perdoar pecados. Somente Ele pode escrever seu nome no livro da vida do Cordeiro. Somente Ele pode te levar dessa vida para o céu. Você pode ter tudo mais no mundo que quiser. Todo mundo acha que você é fantástico. Você tem todo o poder, seja lá o que for. Se você não tem Jesus, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Significa que a menos que você tenha um relacionamento espiritual com Jesus Cristo e o aceite como seu Salvador, você vai estar perdido. Quem é Jesus? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo.
uma pessoa da Trindade. Quando ele disse, façamos um homem conforme a nossa imagem, de quem ele estava falando? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não há nada que precisemos que não esteja na palavra de Deus. Ele responde todas as perguntas que precisam de respostas. Se uma pessoa não acredita em Jesus, mas tem um Deus, anote isso. Veja isso. Há algo sobre Jesus que interfere no estilo de vida dela. Alguma coisa sobre Jesus que incomoda a sua consciência. Alguma coisa sobre Jesus que demanda algo que ela não quer dar. Alguma coisa sobre Jesus que meio que atrapalha seu estilo de viver. Então ela decide, sim, eu creio em Deus. Não peça a mim para defini-lo. Não me peça para descrevê-lo. Não é da sua conta. Eu acredito em Deus, você tem o seu Deus, eu tenho o meu. Vai morrer com seu Deus e se arrependerá por ter rejeitado Jesus Cristo como seu Salvador. Ele é o único Salvador. Agora, vamos pensar em algo por um momento. Porque, diante de tudo isso, suponha que Jesus não seja Deus. Então não temos nenhuma garantia de vida após a morte. A ressurreição de Jesus Cristo é a nossa única maravilhosa garantia de vida após a morte. Experimentaremos a ressurreição. Então, quando alguém não crê em Jesus, eu faço essa pergunta. O que vai fazer quando morrer? Para onde vai? O que vai acontecer com você? De vez em quando alguém diz simplesmente vou desaparecer. Não, não vai. Pode até querer desaparecer, mas não vai. O que acontece com você quando morre? Bem, eu não sei. Você não acha que é importante o suficiente descobrir o que deve fazer? Está determinado ao homem morrer uma vez e depois disso o juízo? Deveria saber o que vai acontecer. Não precisa de todos os detalhes, mas o que deve saber é isso. Que Jesus prometeu vida eterna para aqueles que creem nele como Salvador. Se Jesus Cristo não é Deus, estamos todos indefesos, sem esperança nesta vida. Mas Jesus é Deus. Ouça isso, Jesus é Deus. Tudo o que ele disse, tudo o que ele fez, resultou no perdão dos nossos pecados, o presente da vida eterna, e o céu é nossa casa. Existe um só Deus. Se alguém perguntar a você, quem é Deus? Deus é Jesus. Deus é o Pai. Deus é o Espírito Santo, 3 pessoas da Trindade. Então Jesus disse a eles, para deixar muito claro, estou indo embora. E se eu for embora, enviarei o Consolador para vocês, o Espírito Santo. Ele estará em você, com você, sobre você. Então o que aconteceu? Jesus ressuscitou dos mortos. Falou com aqueles discípulos. E então no Pentecostes ele enviou o Espírito Santo para fazer o quê? Para capacitar você e a mim, que viríamos depois a viver uma vida santificada. Ele não nos abandonou, pensem quão absolutamente atencioso Deus foi. Não foi o bastante para eles terem visto e até mesmo andar como eles. Mas o Espírito Santo vivendo dentro deles, ele diz que somos selados pelo Espírito Santo da promessa até o dia da redenção. Se você não tem Jesus, o que você tem? Você diz, eu tenho meu Deus. Vou te fazer uma pergunta. Descreva meu Deus para mim. Vou te dizer como descrevê-lo. Você o descreve da maneira que se adapta ao que você quer, ao que você espera, mas não pode descrevê-lo por fatos, pela verdade. Seu Deus é um falso Deus. Seu Deus é um Deus vazio, se o seu Deus não é Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor e Deus. Amém. E é minha oração que você seja honesto. Não estou sendo crítico, só dizendo aqui está a verdade. Não pode negar a verdade, tudo o que dissemos é a verdade. E a questão é o que vai fazer com a verdade. Tem 2 escolhas: aceitá-la ou negá-la e seguir seu caminho, deixando para trás o que você ouviu. Você vai se arrepender por toda a eternidade se não tomar uma decisão. E minha oração é que você vai dizer sim, o que você disse é verdade. Eu creio que o que você disse é verdade.
E pela fé, vou aceitar Jesus Cristo como meu Salvador pessoal, como o único Deus verdadeiro. Entregar minha vida a Ele e vê-lo trabalhar em minha vida. Ele vai fazer uma obra incrível em sua vida. E todos nós que somos crentes podemos testemunhar que Jesus Cristo não é somente o Filho de Deus, mas há o Espírito de Deus e o Pai, que é Deus. A nossa oração por você, que sua vida seja radicalmente mudada por acreditar, crer na palavra de Deus, que Jesus Cristo veio a este mundo, entregou sua vida na cruz e tornou possível a nós sermos perdoados. Pai, quão gratos nós somos por não nos deixar supor, ou imaginar, ou sonhar, ou temer. Você nos deu uma resposta muito clara à pergunta: quem é Deus? Eu oro para cada pessoa que ouve esta mensagem, que seja sincero bastante para examinar sua vida, o que ela crê, o que ela realmente acredita e em quem ela realmente confia para o seu futuro. E oro para que muitas pessoas se afastem dessa falsa crença e aceitem Jesus Cristo como Salvador pessoal. E isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.